Bom dia, turmas de sexto ano. Hoje nós estamos aqui para falar sobre unidades de medida de comprimento, tá? Bem, as unidades de medida de comprimento sobre as quais nós vamos falar hoje tratam do sistema métrico decimal. Antes de mais nada, tratam das unidades do sistema métrico decimal, né? Mas antes disso, eu queria deixar claro para vocês o conceito de comprimento, tá? Comprimento nada mais é do que a extensão de algo. A gente vai de uma extremidade a outra, ou seja, de uma ponta a outra, e vai descobrir a extensão que aquele objeto, ou que aquela pessoa, ou que alguma distância possui. Tudo bem? Então, por exemplo, a sua altura é um exemplo de comprimento. A altura da sua casa é um exemplo de comprimento. A distância da sua casa até a sua escola, ou da sua casa até a padaria, tá? Tudo isso são exemplos de comprimento, ok? Aqui no Brasil, e em muitos outros países também, nós usamos como unidade padrão o metro, que é a mesma unidade adotada no SI, que é a sigla para Sistema Internacional de Unidades. Tá? Existem países que utilizam outras unidades de medida, mas aqui no Brasil e na maioria dos países do mundo, a unidade padrão é o metro. Ok? O metro, ele possui partes menores, que a gente chama de submúltiplos, e também partes maiores, que nós chamamos de múltiplos. Os submúltiplos são menores que o metro, numa escala de 10. O que isso quer dizer? Cada unidadezinha dessa que eu coloquei aqui, ela vai sendo 10 vezes menor que a unidade de medida anterior. Então vamos lá. Primeiro os nomes. M é a simbologia para metro. DM, simbologia para decímetro. CM, centímetro. E MM, milímetro. Como eu já adiantei para vocês, DM 10 vezes menor que o metro, ou o metro é 10 vezes maior que o decímetro. CM, centímetro. Centímetro é 10 vezes menor que o decímetro, o centímetro é 100 vezes menor que o metro. Né? A escala não é de 10, então ficaria 10 vezes 10, 100 vezes menor. Por isso que o nome é centímetro. Tá? E se o centímetro é 100 vezes menor que o metro é 100 vezes maior que o centímetro. Milímetro. O milímetro é 10 vezes menor que o centímetro, é 100 vezes menor que o decímetro e é 1000 vezes menor que o metro. Por isso o nome, milímetro. Ok? E se o milímetro é 1000 vezes menor que o metro é 1000 vezes maior que o milímetro. Tranquilo? E nos múltiplos ocorre o contrário, que são aquelas partes maiores que o metro, né? Aqui nós temos o decâmetro, a simbologia DAM, não confunda com decímetro, ok? Hectômetro, simbologia HM, e quilômetro, simbologia KM, tá? O decâmetro é 10 vezes maior que o metro, ou o metro é 10 vezes menor que o decâmetro. O hectômetro é 10 vezes maior que o decâmetro e 100 vezes maior que o metro, ou o metro é 100 vezes menor que o hectômetro. O quilômetro, por sua vez, é 10 vezes maior que o hectômetro. O quilômetro é 100 vezes maior que o decâmetro. O quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. Por sua vez, o metro é 1000 vezes menor que o quilômetro. Tá? Cada uma dessas unidades, elas possuem suas adequações, ou seja, os seus comprimentos mais adequados para cada situação que a gente gostaria de medir. Por exemplo, se eu quero medir a altura de uma pessoa, tem quem use centímetro para fazer essa medida. Não está errado.
mas o mais adequado, ou pelo menos o que é mais comumente utilizado, é o metro. Se eu quero utilizar, se eu quero medir a altura de um prédio, de novo, normalmente a gente utiliza o metro. Agora, se eu quero medir uma coisa pequena, como o tamanho desse lápis, como é um objeto relativamente pequeno, a gente usa normalmente o centímetro, tá? Se eu quiser medir um comprimento muito grande, a distância da minha casa até o trabalho, no meu caso, como eu não moro tão próximo assim do meu trabalho, eu usaria o quilômetro para distâncias maiores, ou a distância entre 2 bairros, ou entre 2 cidades, ok? Então, cada comprimento que a gente desejar medir vai ter a unidade mais adequada. Eu comentei dessas 3, quilômetro, metro e centímetro, porque são normalmente as mais utilizadas. Tranquilo? Instrumentos de medida que a gente pode usar. Aí também, de novo, dependendo do que se deseja medir, a gente vai usar instrumentos de medida diferentes. Esse todo mundo conhece, que é uma régua escolar. A régua escolar, ela serve para medir coisas que têm alguns centímetros de comprimento. Pode reparar que meu lápis aqui tem mais ou menos 15 centímetros. Posicionando o lápis aqui no início da régua, não é bem no início não, é na marcação de 0 centímetro. Ele passa um pouquinho dos 15, acho que vocês conseguem ver aí, tá? Se você quiser medir alguma coisa que tenha 1,5 m com essa régua, dá? Até dá, mas vai ficar muito complicado, que eu vou ter que medir, marcar, medir de novo, entendeu? Aí complica, já não passa a ser o instrumento mais adequado. Aí a gente pode utilizar um outro instrumento também que existe, esse aqui é muito utilizado por costureiras, que é a fita métrica. Só a costureira que pode usar? Claro que não. Essa fita métrica aqui, por exemplo, ela tem 1,5 m, então até aí ela mede muito bem. Tá? Passou disso, vai ter que fazer a mesma coisa, marcar e continuar medindo. Tá? A gente tem também um outro instrumento chamado trena. Essa trena minha aqui, ela tem 5 metros de comprimento. Então, até um objeto, alguma coisa, alguma situação que eu precise de 5 metros, ela vai atender bem. Passou disso, a gente cai naquela mesma situação. Para, marca e vai para o próximo. Tá? Isso aqui é muito usado mais na construção civil, em obras, né, para medir paredes, o pé direito de um teto, alguma coisa assim, tá? De alguma casa, enfim. Então, eu apresentei para vocês 3 comprimentos. Para distâncias maiores, distância entre bairros, entre cidades e tal, aí a gente já usa uma coisa mais tecnológica, um GPS, algum programa de computador, coisas do tipo, tá? Agora a gente vai aprender a fazer transformações nesse sistema de medidas aqui, o sistema métrico, tá? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: como ele é um sistema decimal, para cada casa aqui a gente vai aumentando 10 vezes, né? Foi o que eu falei para vocês. 10 vezes maior, 10 vezes maior, 10 vezes maior, 10 vezes menor, no caso, aqui, 10 vezes maior. Nós vamos utilizar aí muito a multiplicação e a divisão, tá? Por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, ok? Então vamos ver como funciona. Sempre que eu quero transformar de uma unidade maior para uma menor, eu multiplico. Se for uma casa só de distância, eu multiplico por 10. Se forem 2 casas de distância, eu multiplico por 100. Se forem 3 casas de distância, eu multiplico por 1000. Se eu quero transformar de uma unidade menor para uma maior, eu divido. Se for uma casa só, eu divido por 10. Se forem 2 casas, eu divido por 100. Se forem 3, eu divido por 1000. Beleza? Não é muito difícil. Vamos ver como funciona na prática. Eu quero transformar 5 metros em decímetros. De metro para decímetro. Então, eu estou indo de uma unidade maior para uma unidade menor, né?
O que a gente vai fazer? Como elas estão a apenas uma casa de distância uma da outra, ó, o decímetro já é a próxima, eu vou multiplicar por 10. Então é só eu fazer 5 vezes 10, que dá 50. Então, na verdade, 5 metros correspondem a 50 decímetros. Viu como é fácil? Multiplicar por 10 é mole, né? É só a gente acrescentar o zero no final do número se ele for um número natural. Se for um número decimal, a gente vai ver daqui a pouco como fazer, vai ser caminhar com a vírgula para a direita. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora eu quero passar os mesmos 5 metros, eu quero transformar em centímetro. Voltando lá para a escala, ó. De metro até centímetro são 2 casas. E como eu estou indo de uma unidade maior para uma menor, eu vou multiplicar. Como são 2 casas, eu vou multiplicar por 100. Voltando aqui, 5 vezes 100 dá 500. 5 metros correspondem a 500 centímetros. Tranquilo, né? E agora a gente vai passar de metro para milímetro. Ó, metro para milímetro. Estou indo de uma unidade maior para uma menor. Vou multiplicar. 1, 2, 3 casas, então eu multiplico por 1000. 5 vezes 1000. Repara que a quantidade de zeros, a quantidade de algarismos zero, conversa com a quantidade de casas. Se são 3 casas, eu multiplico por 1000. Se são 2 casas, eu multiplico por 100. Se é apenas uma casa, eu multiplico por 10. Beleza? Voltando para cá. 5 vezes 1000. 5.000 milímetros. Opa. Ah lá. 5 metros é o mesmo que 5.000 milímetros. Agora a gente vai fazer o sentido oposto, indo de uma unidade menor para uma maior. Então eu já sei que ao invés de multiplicar eu vou dividir. Nós vamos transformar de metro para decâmetro. Então vamos lá, ó. De metro para decâmetro é uma casa de distância só. Só que agora eu estou indo de uma unidade menor para uma maior. Então eu vou dividir. Dividir por quanto? Por 10. Então vai ficar 5 dividido por 10. Por que por 10? Porque é uma casa só de distância. Ok? 5 dividido por 10, você pode armar a conta e fazer a divisão, mas não precisa. É só a gente caminhar com a vírgula. Ah, professor, 5 não tem vírgula. 5 é a mesma coisa que 5,0. Tá? Então, tem uma vírgula ali que ela não precisa aparecer. Essa vírgula ela vai andar para a esquerda. Quando a gente divide, a vírgula vai para a esquerda. Então, essa vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Por que ela só vai andar uma casa para a esquerda? Porque eu estou dividindo por 10. Só tem um algarismo zero. Tá? Lembra, de metro para decâmetro é uma casa só. Então, não tem nem como errar a quantidade de casas que a vírgula tem que andar. É só olhar na escala. Logo, essa vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Ó, vai ficar à frente do 5. Assim, ó. E para ela não ficar solta, a gente aqui completa com o zero. Beleza? 5 metros, então, corresponde a 0,5 decâmetros. Próximo. Eu vou passar de metro para hectômetro. Olha, metro para hectômetro. 2 casas de distância. Como eu estou indo de uma unidade menor para uma maior, eu vou dividir. Se são 2 casas de distância, eu vou dividir por 100, porque tem 2 algarismos zero. 5 dividido por 100. Olha lá. Mesma coisa, hein? Lembra que 5 é 5,0. Então, a vírgula ela está aqui, é que ela não aparece. Ela tem que andar agora 2 casas para a esquerda. Uma casa fica 0,5, como ficou lá em cima. Mas uma casa ela vem para frente do zero aqui, ó. Então vai ficar 0,05. Ué, pode ficar assim? Claro que não, a gente completa aqui com o zero.
Então, é 0,05. 5 metros correspondem a 0,05 hectômetros. Beleza? Para fechar, os mesmos 5 metros nós vamos transformar em quilômetros. Vamos lá. De metro para quilômetro, unidade menor para unidade maior. Vou dividir. Quantas casas? 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por 1000. 5 dividido por 1000. Olha lá. De novo, hein? A vírgula está aqui. Vai andar 3 casas para a esquerda. Quando andou uma casa, ficou 0,5. Andou 2, 0,05. Andando 3, ela vem para frente desse zero aqui. Então, fica vírgula 005. Ah, pode ficar vírgula solta? Não, completamos com o zero aqui. 0,005. 5 metros corresponde a 0,005 quilômetros. Beleza? Aqui a gente sempre usou a unidade padrão como referência. De metro para decímetro, de metro para tal, sempre assim. Agora a gente vai fazer de uma unidade qualquer para outra unidade. Qualquer também. Tá? Mas o modo de pensar é o mesmo. Tá? Se eu estou indo de uma unidade maior para uma menor, eu multiplico. Se eu estou indo de uma unidade menor, de uma unidade maior para uma menor, eu multiplico. Agora, se é menor para maior, eu divido. Tá? E aí a quantidade de zeros pela qual a gente vai ter que acrescentar ali no final do número vai depender da quantidade de casas. Uma casa divide por 10. 2 casas por 100, 3 casas por 1000, divide ou multiplica, tá? Vamos lá. 10,2 decímetros eu quero transformar em centímetro, ó, de decímetro para centímetro. Uma casa de distância. E eu estou indo de uma unidade maior para uma unidade menor. Então, eu vou multiplicar. Maior para menor, multiplica. Então, 10,2 multiplicado, como é uma casa só, por 10. A quantidade de zeros conversa. Beleza? Se na divisão a vírgula anda para a esquerda, na multiplicação ela anda para a direita. Tranquilo? Então, essa vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Esse 10,2 multiplicado por 10 dá 102,0. Mas aí eu não preciso colocar, né? 102,0 e 102 é a mesma coisa. Logo, 10,2 decímetros correspondem a 102 centímetros. Ok? Próximo, nós vamos transformar de hectômetro para decâmetro. De hectômetro, deixa eu enquadrar aqui, hectômetro para decâmetro. De novo, eu estou indo de uma unidade maior para uma unidade menor. Então, eu vou multiplicar. Como é uma casa de distância, eu multiplico por 10. 5,7 vezes 10. Olha lá. Vírgula andando para a direita, uma casa só, vira 57. 57 decâmetros. Olha lá. Tudo bem? Próximo, eu quero transformar de quilômetro para metro. Vamos lá, ó. De novo, unidade maior para unidade menor. Então, multiplico. De quilômetro para metro são 1, 2, 3 casas. Então, eu vou multiplicar por 1000. 7,35 vezes 1000. Olha lá. Como eu estou multiplicando, a vírgula vai andar para a direita. Como aqui tem 3 algarismos zeros, ela tem que andar 3 casas. E, professor, aí só tem 2 casas. Então, ela vai andar as 2 casas que tem, e a terceira que está faltando eu completo zero. Então, esse 7,35, ó, andei as 2 casas. A que está faltando, eu completo com o zero. Ok? Perdão. 7,35 quilômetros, então, na verdade, são 7.350 metros. Está acabando. Agora, a gente vai fazer o caminho inverso.
nós vamos de unidades menores para maiores, de centímetro agora para metro, por exemplo. Vamos lá, ó. De centímetro para metro. Tranquilo? Como eu estou indo de uma unidade menor para uma maior, eu vou dividir. E como são duas casas de distância, eu vou dividir por 100. Então, para transformar de centímetro para metro, é só a gente pegar o número e dividir por 100. 200 dividido por 100 é mole. 2. Na verdade, 200 centímetros correspondem a 2 metros. Ok? Agora, ainda indo de decâmetro para hectômetro. Unidade menor, decâmetro, para maior, hectômetro. Beleza? Como eu estou indo de uma unidade menor para uma maior, eu vou dividir. E como é uma casa de distância, eu divido por 10. Olha lá. 25,8 dividido por 10. Dividir é andar com a vírgula para a esquerda. Como aqui tem apenas um algarismo zero, a vírgula anda uma casa só. Então, ela vai sair daqui e vai parar aqui, ó, entre o 2 e o 5. 2,58. Beleza? 25,8 decâmetros correspondem a 2,58 hectômetros. Ok? E a última, para a gente fechar o vídeo. Eu vou passar de metro para quilômetro. Metro é uma unidade menor. Eu vou passar para quilômetro, que é uma unidade maior. Então, eu vou dividir. Como são 3 casas de distância, eu vou dividir por 1000. A quantidade de zeros conversa com a quantidade de casas. Então, 750 dividido por 1000. Tudo bem? Ah, mas aqui não tem casa decimal. Lembra? Tem sim, ó. 750 é o mesmo que 750,0, tá? Então, a vírgula ela existe, ela só não aparece, ela está aqui no final do número. Andando com ela para a esquerda, a gente vai caminhar nesse sentido. Quantas casas eu vou precisar andar? Como são 3 algarismos zeros, eu vou precisar andar 3 casas. Então, conta comigo. 1, 2, 3. Ela vai ficar na frente do 7,750. Ih, professor, não tem nada na frente da vírgula. A gente completa com o 0. 0,750 quilômetros. Belezinha? Não é tão difícil. Eu espero que o vídeo ajude a vocês na tarefa da semana, que vai estar na página da escola junto com esse vídeo, tá? Uma boa semana para vocês. Espero que vocês continuem se cuidando. Forte abraço!